Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouco mais hoje. Aqui quem fala é Thiago e nessa apresentação, nessa aula, tive a ajuda e queria agradecer ao professor Rudolf, professor seus também, da radiologia. E essa aula é a avaliação de lesões hepáticas incidentais. As lesões hepáticas incidentais têm aumentado em sua frequência nos últimos tempos. A gente tem, ao mesmo tempo, disponibilidade de metodologia, a gente tem pacientes fazendo mais exames e os exames mais precisos. Então, a gente tem pacientes eventualmente assintomáticos ou com queixas inespecíficas que fazem um exame radiológico de rotina e tem uma imagem no parênquima hepático que precisa ser esclarecida. A gente tem que identificar se trata-se de uma lesão maligna, se trata-se de uma lesão benigna, e mais ainda, tratando-se de uma lesão benigna, essa lesão precisa de acompanhamento, não precisa de mais fazer nada, ou precisa de operar. Dessa forma, como é que eu vou acompanhar? Com qual tipo de exame de imagem? Então vamos conversar um pouco sobre isso. Então eu tenho exames incidentais, por esses motivos que a gente falou, sendo que a maioria delas ocorre no desenvolver da idade. Então a gente sabe que a tendência dessas imagens, dessas lesões ocorrerem com o desenvolvimento da idade. Então a gente vê 3 pacientes diferentes. Por exemplo, uma paciente de 54 anos, sexo feminino, em tratamento, que aparece com lesões pequenas, aparentemente nodulares. Um paciente do sexo masculino, mais jovem, com dor epigástrica, mas com essas 3 lesões mais brancas, aqui é o ultrassom, mais hiperecogênicas, ao que é o ultrassom, e que tem que nesse contexto não oncológico. E essa paciente, já bem idosa, 92 anos, com uma lesão aparentemente cística aqui a ultrassom, diabética, hipertensa, sexo feminino, a conduta para as 3 vai ser a mesma? Provavelmente não. E pensando naquela primeira paciente, em uma lesão nodular, de pequena para a caracterização, que tem diagnóstico diferencial, a gente vai pensar em alguns cistos simples, por exemplo, hemangiomas, outras lesões benignas, e a presença de um quadro metastático devido ao contexto oncológico. No caso dessas lesões císticas, elas ocorrem muito frequentemente na população. Normalmente o cisto simples de fígado, ele não tem malignidade. São tipicamente achados incidentais. Na maioria das vezes são assintomáticos, exceto quando tem seu tamanho muito grande, que associa a compressão ou mesmo eventual rompimento do cisto. Podem ser únicos ou múltiplos, de variados tamanhos. E a gente tem que pensar como diagnóstico diferencial também para lesões metastáticas, de tumores que dão lesões metastáticas císticas, como por exemplo tumor de ovário, tumor estromal gastrointestinal, o GIST, tumores de intestino grosso e delgado e alguns tipos de tumores de pâncreas. Então, às vezes a gente tem lesões muito volumosas, mas que são, na sua maioria das vezes, assintomáticas e na maioria das vezes não precisam de tratamento. A indicação de tratamento se baseia basicamente nas lesões muito grandes ou que comprimem outros órgãos ou que se são assintomáticas. E, por exemplo, na caracterização a ressonância magnética, essas lesões císticas aparecem dessa forma. A gente pode ter também lesões multicísticas. Além disso, a gente pode ter múltiplas lesões císticas, mas que com diferentes características, diferentes formatos e outros componentes sólidos em na própria lesão. Por exemplo, a gente tem no slide anterior a presença, por exemplo, de abscessos hepáticos. Agora aqui a gente pode ter um cisto com conteúdo, por exemplo, mais denso em relação aos demais conteúdos, por exemplo, no caso que se trata de um cisto hemorrágico.
E esse pequeno organograma pode nos dizer o seguinte: uma lesão única ou múltiplas lesões, uma lesão morfológica de cisto simples. Se tem história de trauma, cirurgia, a gente tem que pensar em lesões tipo bilioma, seroma, hematoma intrahepáticos. Bilioma, por exemplo, uma coleção de bile. Se há história de pancreatite, levar em conta a possibilidade de um pseudocisto intrahepático. Se eu tenho um cisto subcapsular na região média, mas se eu não tenho nenhum destes achados, eu tenho um cisto simples, que, como a gente já disse, não precisa de maiores tratamentos. Mas se eu tenho uma morfologia complexa, por exemplo, se eu tenho histórica, ou seja, não é uma morfologia de cisto simples, e eu tenho uma história de malignidade, trata-se de uma lesão metastática, se eu tenho, muito provavelmente, né? Se eu tenho um fígado cirrótico com componente hipervascular, eu tenho provavelmente um hepatocarcinoma celular cístico. Se um paciente vem de área endêmica, eu não posso esquecer dos cistos amebianos e os cistos hidáticos. Se há critérios clínicos de infecção, um contexto clínico de infecção, pensar no abscesso. E sempre lembrar em pacientes de meia idade, né, nos cistoadenomas e nos cistoadenocarcinomas biliares. Se eu tenho lesões múltiplas, por exemplo, que capta um ponto central, né, o sinal do ponto central, ela é hipercaptante no centro, eu tenho que lembrar da doença de Caroli. A doença de Caroli é caracterizada, então, por uma calculose intrahepática, né? Então, essas saculações intrahepáticas com cálculos são vistas dessa forma. Mas se não há uma hipercaptação, num paciente imunocomprometido, eu tenho que pensar em abscessos fúngicos. Nos cistos grandes, com ou sem cistos renais concomitantes, lembrar da doença policística hepática. Nos cistos irregulares, muito pequenos, né, nos amartomas biliares. E na distribuição periportal de cistos, num cítico cirrótico, lembrar dos cistos peribiliares. E aí, o nosso primeiro rastreio, ou mesmo o maior achado que acontece, são nas lesões por ultrassom. Né? Então, se eu vejo uma lesão cística ultrassom, eu consigo caracterizar um cisto hepático simples. Se ele é assintomático, a depender do tamanho, o paciente nem precisa de outra metodologia, nem de acompanhamento. Eu consigo determinar pelo ultrassom que o paciente tem um cisto hepático simples, ele é orientado e dispensado. Agora, se eu tenho uma doença policística complicada, né, se há complicação, por exemplo, dor abdominal, ruptura, infecção, síndrome compartimental, considerar cirurgia ou destelhamento. Isso vale também para os cistos simples, quando eles são muito grandes e eventualmente causam sintomas compressivos. O destelhamento como o próprio nome diz, é a remoção da parte mais externa do cisto, aspirando, e essa parte externa então vai para a histopatologia, de modo que retirando essa pressão do cisto, expondo o cisto à cavidade abdominal, ele costuma regredir. No caso do cistoadenoma, né, a suspeita de um cistoadenoma ou do cistoadenocarcinoma, a propedêutica deve seguir com tomografia computadorizada ou ressonância magnética. E no caso do cisto hidátido, terapia clínica ou tratamento cirúrgico ou mesmo percutâneo. Então, mesmo através do ultrassom, a gente consegue já caracterizar e estabelecer as condutas das lesões císticas hepáticas na maioria das vezes. Agora, com relação às lesões sólidas, das lesões benignas, a maioria delas vão ser hemangiomas, seguidas aí das hiperplasias nodulares focais.
Como diagnóstico diferencial, a gente tem que lembrar do adenoma, algum tipo de esteatose focal, lipomas intrahepáticos, lesões metastáticas sólidas, presença de um colangiocarcinoma ou de um carcinoma hepatocelular. Mas se a gente achou uma lesão benigna, aliás, se a gente achou uma lesão sólida no fígado, a gente tem que nos perguntar se esse paciente tem alto risco ou baixo risco. Pacientes de baixo risco, sem contexto oncológico, sem disfunção hepática e sem fatores de risco hepático. Mas os pacientes de alto risco, paciente com câncer conhecido, paciente com cirrose, e quais são esses fatores de risco hepático? Hepatite, esteatose, alcoolismo, colangite esclerosante primária ou colangite biliar primária, presença de cisto colédoco, paciente portador de hemocromatose e uso de esteroides. Ou seja, muitos pacientes, né, principalmente mulheres em uso hormonal, entram no quadro de fatores de risco hepático. Por quê? Se o paciente tem alto risco, em qualquer desses fatores, essa propedêutica deve seguir para uma tomografia e uma ressonância magnética. Mas o paciente de baixo risco, um acompanhamento com ultrassom ou tomografia e ressonância em 6 meses é suficiente. E as lesões mais encontradas e seus diagnósticos diferenciais nessas lesões sólidas do fígado são o hemangioma, o adenoma hepatocelular, o adenoma hepático ou hiperplasia nodular focal. Dentro do que a gente conversou, confirmando por TC ou ressonância magnética o hemangioma, a cada 1 ou 2 anos deve ser feito um ultrassom de controle apenas naqueles nódulos maiores do que 5 centímetros. Fora isso, não há necessidade. No adenoma hepático, confirmado por ressonância magnética, porque a própria ressonância magnética eventualmente consegue estabelecer o diagnóstico do adenoma hepático, ou mesmo através da biópsia hepática, se os nódulos são maiores ou iguais a 5 centímetros, ou em qualquer tamanho, não uma mulher com possibilidade, né, que pretende se engravidar, tem que ser considerada cirurgia. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas se não, acompanhar com ultrassom ou ressonância magnética, ou mesmo revezando ambas a cada 6 meses. E a hiperplasia nodular focal, quando confirmada por tomografia ou ressonância magnética com contraste hepato específico, se necessário. O contraste hepato específico é um contraste capaz de diferenciar a imensa maioria das lesões hepáticas utilizadas na ressonância magnética. Então, se por tomografia ou por ressonância magnética contraste normal eu não consigo diferenciar as lesões, essa é uma boa possibilidade e que na maioria das vezes estabelece o diagnóstico. E a hiperplasia nodular focal, na sua imensa maioria das vezes, tem seu tratamento conservador, não é necessária cirurgia. Bom, e na maioria dessas lesões, no estudo, por exemplo, de 88 lesões, a gente tem a maioria delas, né, para caracterização entre benignas e malignas, a necessidade de fazer a tomografia e a ressonância. E a gente tem imagens como essas aqui, que a gente vai ter que pensar o seguinte: quais são os achados que nos sugerem a tomografia computadorizada, achados de benignidade? Margens regulares, uma atenuação menor que 20, um aspecto tomográfico característico de hemangioma, de hiperplasia nodular focal, de esteatose focal, o parênquima preservado, ou seja, paciente sem cirrose, e alterações perfusionais típicas. Mas são achados suspeitos, margens irregulares, uma densidade heterogênea, espessamento mural, nódulos murais, né, mural na periferia do cisto, né, na parede do cisto, espessada ou com nódulos, septos espessos, uma atenuação acima de 20 e um realce acima de 20. Isso nos traz, então, ao seguinte organograma. Se eu tenho uma lesão menor que 1 centímetro, num paciente de baixo risco, trata-se de uma lesão benigna que não precisa de acompanhamento. Num paciente de alto risco, seguir, então, com ressonância magnética em 3 a 6 meses. E nesta tomografia, num lesões de 1 a 1,5 centímetro,
com características benignas, não há necessidade de maior acompanhamento. Mas se eu tenho uma imagem suspeita à tomografia, eu devo fazer a ressonância magnética com contraste época específico. E se eu tenho uma imagem né, com característica de captação rápida, num paciente de baixo risco, não é necessário acompanhamento, mas se há alto risco, realizar ressonância magnética. O que difere também no paciente com cistos com nódulos, a tomografia, lesões sólidas acima de 1,5 centímetro. Se eu tenho características benignas, não precisa de mais acompanhamento, mas se eu tenho um quadro suspeito, no paciente de baixo risco, faço ressonância, e também no paciente de alto risco, ou mesmo a biópsia direto no paciente de alto risco. O que difere, então, nessas lesões maiores é que, se eu tenho suspeita, o paciente então, realizada a ressonância magnética. E para complementar um pouquinho das lesões sólidas benignas do fígado, que desde as achados incidentais são muito comuns. Por exemplo, o que a gente já conversou, a gente tem que pensar se o paciente com dor, com queixa epigástrica, com queixa abdominal, aquela lesão é responsável pela sintomatologia do paciente, mas principalmente ver as características entre malignas e benignas, e naqueles benignos entre si, o hemangioma, os mais comuns, hemangioma, adenoma e hiperplasia nodular focal, quais são as condutas? Então, com relação à origem do tumor, eles têm origem no hepatócito, né? O adenoma, adenomatose múltipla, a hiperplasia nodular focal, a hiperplasia nodular regenerativa. Oriundos das células biliares, o adenoma ducto biliar, o amartoma biliar, e a origem não epitelial, que é mesenquimal, os hemangiomas, angiomiolipomas, lipomas, mielolipoma, e outros, o pseudotumor, o pseudocisto inflamatório. O hemangioma, ele é o tumor benigno mais comum. Ele está presente em necrópsias até em 20% dos casos, ocorrendo mais em mulheres, com média de idade de 45 anos, com uma lesão única na maioria dos casos, em mais de 90% dos casos. Como o lóbulo direito é maior, na maioria dos casos ele está presente lá, a maioria é pequeno, menor do que 5 centímetros, e varia de milímetros a até 20 centímetros. Considerados os hemangiomas gigantes aqueles que são maiores do que 5 centímetros. Então, uma lesão bem circunscrita, muitas vezes tem uma cápsula fina, podendo ser pedunculado, né, como se fosse exofítico, composto por espaços vasculares cavernosos, revestido por uma camada de endotélio plana, cheia de sangue, e os compartimentos vasculares estão separados aí por septos fibrosos e podem conter trombos em seu interior. Não tem uma etiologia completamente compreendida, a partir, por exemplo, provavelmente a partir de malformações vasculares, amartomas de origem congênita, que vão crescendo por ectasia, né? Mas é uma participação hormonal sugestiva, pelo menos, né? Você tem um tamanho e incidência maior em mulheres e, eventualmente, há crescimento em gravidez e na terapia estrogênica. Tipicamente são incidentais, na sua maioria. A dor está associada a uma trombose, a um crescimento tumoral rápido ou uma compressão da cápsula hepática, da cápsula de Gleason. Quando são lesões grandes, são lesões palpáveis, e há a possibilidade, rara, mas nessas lesões gigantes, da ruptura espontânea traumática, causando hemoperitônio, hemorragia. Mas a compressão de órgãos adjacentes podem causar náusea, anorexia, saciedade precoce, a depender do órgão comprimido. As lesões pequenas, menor do que 5 centímetros, sem dúvida, tem conduta expectante. Nas lesões acima de 5 centímetros, a gente deve repetir a tomografia ou a ressonância a cada 6 a 12 meses, caso elas sejam assintomáticas. Se não houver crescimento, né, pode cessar os exames de imagens após 1 a 2 controles. E se sintomático ou risco de hemorragia, aí sim a ressecção cirúrgica deve ser indicada. É possível a embolização, no caso da hemorragia aguda, por exemplo, paciente com ruptura e hemorragia aguda, levado à hemodinâmica, é possível embolizar o vaso que está nutrindo aquele hemangioma, ou mesmo no hemangioma gigante, realizar a embolização
para a diminuição do seu tamanho, diminuindo o risco de sangramento pré-operatório. Como há uma suspeita de envolvimento hormonal, há questionamento se deve-se ou não suspender a anticoncepção oral, o que é verdade principalmente nas lesões muito grandes. Outra lesão benigna comum é o adenoma hepatocelular, que é uma lesão rara, mas ela é bem mais comum em mulheres, né? Que é uma proliferação benigna de hepatócitos, frequentemente localizada no lobo direito, normalmente, na maioria das vezes, solitários. O tamanho pode variar de 1 até 30 centímetros. Há o risco de transformação maligna para adenocarcinoma e há o risco de sangramento. E isso é verdade naquelas lesões que são maiores do que 5 centímetros. Ou seja, pelo risco de transformação maligna e pelo sangramento, risco de sangramento, nestas lesões maiores do que 5 centímetros, a indicação cirúrgica. Então, são colunas de hepatócitos sem cápsula fibrosa, por isso o risco é aumentado de hemorragia. A terapia estrogênica, sem dúvida, está associada à presença de adenoma, né? Então, aumenta a quantidade de adenoma e adenomas maiores e mais propensos aos sangramentos. Além disso, há casos de regressão do adenoma após o interrompimento, a interrupção do uso de anticoncepcionais orais. Né? E a hipótese é que o estrogênio causa uma transformação no hepatócito direta através dos receptores esteroidais. Então, a gente sabe que, além dos estrogênios, os esteroides anabolizantes, doenças de depósito de glicogênio e a gravidez são fatores de risco para o adenoma. A maioria dos casos assintomáticos, pode ter dor específica, uma massa abdominal palpável naqueles casos de adenomas maiores, uma hepatomegalia. E naqueles casos, né, como a gente já disse, dos cistos, dos nódulos, né, dos adenomas maiores, há risco importante de hemorragia. Ele é um tumor muito vascularizado, as hemorragias são graves, então levando a quadros de choque não raramente. Então, todos os pacientes que têm sintoma, e naqueles acima de 5 centímetros, pelo risco de transformação maligna e pela hemorragia, pelo risco de hemorragia, deve-se ressecar as lesões acima de 5 centímetros. Entretanto, sempre suspender o anticoncepcional naqueles pacientes que não têm indicação cirúrgica. E se depois de 6 meses não houve regressão ou mesmo a lesão aumentou, vale a pena sugerir a cirurgia do adenoma. A hiperplasia nodular focal, né, o segundo tumor hepático benigno mais comum, atrás apenas do hemangioma, tem 8% em séries de autópsias, novamente mais em relação às mulheres, entre 20 e 50 anos, com tamanho médio de 5 centímetros. Raramente ultrapassam 10 centímetros, são frequentemente únicos e são benignos. Então, são grandes aglomerados de hepatócitos normais ao redor de uma área fibrótica, normalmente central, contendo um vaso, geralmente uma artéria dilatada. Diferencia-se do adenoma pela presença das células de Kupffer, e nos critérios microscópicos tem essa arquitetura nodular, os vasos normais e a proliferação desses ductos biliares. E essa cicatriz central, ela é vista em muitos exames de imagem e acaba sendo patognomônica ao depender da imagem realizada. É uma resposta hiperplásica para uma hiperfusão arterial encontrada no centro desses nódulos, né? Então, ou seja, uma hiperplasia devido a essa dilatação arterial. Tem uma associação com telangiectasia hemorrágica hereditária e trata-se, então, de uma anomalia vascular congênita. Na maioria das vezes, ele é assintomático, mas pode ter dor e desconforto abdominal caso haja compressão dos órgãos adjacentes, assim como os hemangiomas de grande volume, a depender, por exemplo, comprimir o estômago, o paciente tem saciedade precoce, tem sintomas obstrutivos altos. Dependendo do órgão que comprimir, os sintomas são mais exuberantes ou não. Pode ter uma tumoração no fígado ou hepatomegalia, depender do seu tamanho. Então, na maioria dos casos, é de tratamento conservador, né? Deve ser feito um estudo de 6 a 12 meses após o diagnóstico nas mulheres em tratamento com anticoncepcional oral. E naqueles pacientes assintomáticos, principalmente com sintomas compressivos, a ressecção está indicada. Tá bem, gente? Espero que tenha dado para compreender as condutas aí a partir dos achados incidentais
das lesões hepáticas e, a partir daí, qual a conduta que deve ser tomada em cada uma delas. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Grande abraço.